A partir de agora, avançamos para a última fronteira. Vamos à rubrica habitual, na companhia do coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, e hoje começas por nos falar sobre novidades em torno da água que existe no Sistema Solar. Olha, precisamente. É que muito provavelmente eu acabei de beber um bocadinho de água que se calhar é mais antiga do que o próprio Sol. Descodificando, foi Tim Harris, da Universidade de Exeter do Reino Unido, que apresentou um estudo que diz algo de extraordinário. Diz que, se calhar, cerca de 7 a 50% da água que há no nosso planeta, e quiçá até mesmo no próprio Sistema Solar, é mais velho do que o próprio Sol. E como é que ele chegou a esta conclusão? Bom, é que quando nós conhecemos bem a fórmula da água, H2O, mas aquele H que nós temos na água pode não ser sempre o mesmo H, ou seja, pode ser um primo do hidrogênio, pode ser um isótopo do hidrogênio, chamada água pesada, o deutério, que é constituído por um eletrão, um próton e um neutrão. O hidrogênio é apenas constituído por um próton e por um eletrão. Ora, o deutério forma-se em condições muito particulares. Forma-se em zonas muitíssimo frias, forma-se em locais, aliás, muitíssimo frios, com radiação, e é precisamente esse tipo de ambiente que nós encontramos nas grandes nuvens do meio interestelar, aquelas nuvens que mais tarde condensam, juntam-se, agregam-se e dão origem às estrelas, dão origem, por exemplo, ao Sol. E, portanto, antes de aparecer o Sol, nós temos precisamente essas nuvens que têm uma grande quantidade de gelo, uma grande quantidade de água pesada, precisamente de deutério. E nós sabemos que existe imensa água no nosso Sistema Solar. Repara, nós conhecemos a água em Mercúrio, na Terra, evidentemente, em Marte, nos cometas, em algumas das luas do Sistema Solar. E a questão que sempre se colocou foi: de onde é que vem essa água? Duas teorias. Ou vem de fora, do meio interestelar, das nuvens interestelares, ou então, de alguma forma, aparece numa zona um bocado mais local, exatamente na mesma altura em que apareceu o Sol. E, portanto, temos uma água ou formada e muito relacionada com o tipo de estrela, portanto uma coisa mais local, mais específica, ou então estamos a falar de uma água que existe em grande abundância no cosmos, nas nuvens interestelares. E o que este estudo diz é que eles analisaram muitíssimo bem a água que nós temos na Terra, a água que está presente nos meteoritos, a água que está presente nos cometas, e a abundância, a quantidade de deutério, precisamente essa água que é a assinatura de água mais antiga, é em muito maior quantidade daquilo que estávamos à espera. E, portanto, fizeram uma espécie de uma extrapolação sobre como é que, ao longo da evolução do Sistema Solar, essa água apareceu e evoluiu no próprio Sistema Solar. E então chegaram a esta conclusão. Entre 7 a 50% da água que nós conhecemos no nosso planeta veio precisamente dessas nuvens interestelares. Portanto, antes do próprio aparecimento do Sol e tantas estrelas. Isto abre uma janela para a astrobiologia extraordinária, porque diz-nos que a água é muitíssimo mais abundante no universo do que aquilo que nós julgávamos e que não está tanto dependente do tipo de estrela que os planetas orbitam. Não, independentemente do tipo de estrela, a água vem sobretudo da incubadora das estrelas e, portanto, de alguma forma, aparece mais tarde depois nos próprios planetas, independentemente do tipo de estrela que existe. Mas esta semana foi também uma semana com outras boas notícias para a astrobiologia, porque apareceu um outro estudo que nos leva até à nuvem de gás Sagitário B2, a cerca de 26 mil anos-luz. E nesta nuvem, os cientistas utilizaram o radioscópio ALMA, a rede de radioscópios do Observatório Europeu do Sul, e encontraram uma molécula que se chama cianeto isopropílico. Sim, o nome assusta, mas é precisamente para assustar, porque essa é que é a grande novidade. É que neste tipo de nuvens interestelares, os astrónomos estão à espera de encontrar, por exemplo, carbono, aminoácidos, portanto, estruturas que nós sabemos que estão ligadas de alguma forma à vida, mas são estruturas muitíssimo básicas, estruturas moleculares em cadeia de carbonos, por exemplo. Uma molécula com esta complexidade foi agora pela primeira vez descoberta e é uma molécula fundamental para o aparecimento da vida. O que é que isto nos diz? À semelhança do que nos dizia a água no tópico anterior, diz-nos que nas grandes regiões, nas grandes nuvens de gás do universo, também é possível encontrar uma síntese das moléculas mais complexas também para o aparecimento da vida. Portanto, é uma semana em grande para a própria astrobiologia, seja através da água, muito mais comum do que aquilo que nós julgávamos, ou através destas moléculas um bocado mais complexas que também são sintetizadas nas grandes nuvens interestelares. Miguel, explica-nos porque é que esta semana é notícia uma não descoberta.
Uma não descoberta porque nós em março, foi notícia em todo o mundo, as novidades apresentadas pela equipa BICEP-2. BICEP-2 não é bem o nome da equipa, é o nome de um telescópio que foi utilizado para, naquela altura, e foi anunciado em março com grande pompa e circunstância, a assinatura das ondas gravitacionais associadas à era de inflação do universo. Conta-nos o modelo cosmológico padrão, conta-nos a história do Big Bang, a teoria do Big Bang, que houve uma altura no início do universo, um pequenino instante do início do universo em que o universo se expandiu exponencialmente. Deu um grande salto nas suas dimensões. E quando dá um grande salto nessas dimensões, então emite ondas gravitacionais que têm uma assinatura muito própria. E o que os astrónomos em março disseram foi que encontraram o registro dessa assinatura muito própria dessas ondas gravitacionais no registro da primeira luz do universo. Bom, isso era exatamente a atriz principal necessária para comprovar, para dar mais solidez à própria teoria do Big Bang. E, portanto, quando isso apareceu, foi uma lufada de ar fresco e de alívio para os físicos, para os cosmólogos. Então está tudo a correr bem, encontramos uma peça fundamental deste puzzle. Mas muito rapidamente apareceu uma série de cientistas que disseram que tenham lá calma, isto pode não ser muito bem aquilo que vocês anunciaram. E disseram que serão os dados do telescópio espacial Planck que irão desvendar se de facto vocês têm ou não têm razão. Bom, os dados foram apresentados, os primeiros dados do Planck relativamente a esta questão foram apresentados. Curiosamente temos uma portuguesa, Marina Cortes, que está à frente desta contestação aos dados que foram apresentados e que diz basicamente o seguinte: não, meus amigos, vocês, apesar de todo o cuidado que esta equipa do BICEP-2 teve para anunciar os seus resultados, a verdade é que, muito provavelmente, os resultados que eles apresentaram está contaminado pela poeira interestelar da nossa própria galáxia. E, portanto, temos que, se calhar, excluir desde já esta descoberta mediática, porque, se calhar, estamos a ver, sobretudo, poeira mediática, e é isso que, supostamente, nos diz os dados do Planck. Mas será que exclui por inteiro a descoberta científica de março? Se calhar não. É que o Planck, os dados revelados sobre o Planck, apresentam, sobretudo, um mapa construído através de mapas com outro tipo de frequências. Ou seja, a equipa do BICEP-2 apresentou o mapa dos 150 GHz. O que é que o Planck fez? O Planck construiu mapas de 350, 100, 143 e 217 GHz. E depois, tendo estes mapas todos com estas frequências, extrapolou o que é que seria o mapa dos 150 GHz utilizados pela equipa que anunciou a descoberta em março. E, portanto, nós estamos a falar de um mapa que é uma extrapolação, que também tem margens de erros consideráveis, e o que a equipa do Planck, que já está a trabalhar com a equipa do BICEP-2, aponta é que no final deste ano vão apresentar o mapa mais real, mais efetivo dos 150 GHz. E que nessa altura, aí sim, é que nós provavelmente podemos dizer que foi ou não foram descobertas as ondas gravitacionais dessa era de inflação. Sandra, isto chama-se ciência, ou seja, foi apresentada uma descoberta e depois foi analisada, foi contestada e foi dito aos cientistas que vamos ter calma, vamos aguardar, vamos esperar por mais análises. Miguel, o que é que nos trazes de imagem da semana? Vamos ver patos selvagens. Não, ainda não é vida animal do nosso amigo Luís Pereira. Ainda não. Vamos até ao enxame do pato selvagem, a última imagem do Observatório Europeu do Sul disponibilizada. É um enxame aberto, ou seja, estamos a ver um conjunto de estrelas, ou vamos ver um conjunto de estrelas que não estão tão juntas gravitacionalmente como um enxame fechado. E é um enxame que está a cerca de 6.000 anos-luz, tem um diâmetro de cerca de 20 anos-luz, ou seja, na imagem que vamos ver daqui um bocado deste enxame, conseguimos encaixar, digamos assim, 20 sistemas solares de uma ponta à outra, e tem a idade juvenil, digamos assim, de 250 milhões de anos. Estes enxames abertos são extremamente importantes para a astronomia por uma razão muito simples. Todas estas estrelas que nós estamos a ver nasceram mais ou menos na mesma altura. São todas irmãs, digamos assim, em termos de idade. Só que umas cresceram com mais massa e outras com menos massa. E o que nós sabemos da astronomia é que estrelas com maior massa têm um tempo de vida mais curto, consomem muito mais rapidamente o seu combustível. E, portanto, este tipo de enxames que nós estamos a ver são autênticos laboratórios para estudar a evolução da vida das estrelas. E não deixa de ser um nome interessante, o enxame do pato selvagem. Miguel, obrigada e um bom domingo.